A gente resolveu o problema, cara. Tô reformando uma casa abandonada e aqui quanto mais mexe, mais fede. Tétano líquido. Esse é o episódio 2 da reforma do banheiro da casa abandonada. E a gente precisou fazer uma pequena pausa no quebra-quebra porque a gente percebeu que as paredes de casa estavam dando choque. E não é força de expressão, é literalmente dando choque. Se liga nisso aqui. Choquezinho de 50 volts se eu encostar na parede e pisar na terra ao mesmo tempo. Bizarro, né? O Robson foi fazer o reboco do banheiro e ele teve que usar um sarrafo de madeira, porque toda vez que ele pegava a régua de alumínio, era um pipoco atrás do outro. Então a gente teve que resolver esse problema. No último episódio, você viu quebra-quebra, tétano líquido, a gente arrancando fora uma janela e até uma banheira de aço descendo pela janela. E a gente estava só começando. Foi só depois que a gente depenou o banheiro inteiro que a gente descobriu que todas as tubulações de água e também os conduítes de eletricidade eram de metal. E isso explicou muitos fenômenos esquisitos que sempre aconteceram nessa casa, como pipocos que davam do nada, assim, tipo luz que apagava, luz que acendia, estourinho elétrico, assim, crack, pack. E as famigeradas paredes dando choque. Como o assunto era fuga de eletricidade, eu que sou um absoluto ignorante em elétrica, pensei que tinha a ver com aterramento. Eu fui no Google e perguntei qual que é o tipo de aterramento mais poderoso que existe. Descobri que é um tal de aterramento feito com solda exotérmica. Eu gosto de fazer coisas. Fui estudar como fazer uma solda exotérmica perfeita e fiz. Já, aí ó. Vamos à barra de aterramento de 5/8, não é a tradicional, é um pouco mais grossa, que é o padrão para esse tipo de solda. E aí nós precisamos da sexta-feira para poder descer esse negócio. Ficou muito alto ainda, cara. Agora que eu tô acertando, os caras pararam de gravar, ó. O certo é enfiar a barra e soldar lá embaixo. Mas vou fazer aqui em cima para você ter a melhor visão possível dessa solda. Tá, isso aí. E é aqui que está o nosso pó exotérmico. Aqui a gente tem óxido de cobre e alumínio. O que a gente espera que aconteça aqui é o seguinte: o alumínio vai roubar o oxigênio do óxido de cobre, vai sobrar cobre líquido que vai derreter, ficar no formato do nosso molde e juntar o cabo na haste. Será que vai dar certo? Bora, galera! Eita porra! Hora da verdade. Pode abrir? Vai? Vamos ver? Ô, louquinho meu! Ô, louco, velho. Olha isso aqui, vem não. Nossa, vem ver de perto isso aqui. Olha que louco, velhinho. Vamos ver se limpar ele fica certinho. Botar uma madeira em cima. Yeah! Ficou bom demais isso aqui. Homem do céu! Inclusive, se você quiser aprender como fazer uma solda exotérmica, ou pelo menos descobrir como ela funciona, tem um vídeo bem completinho e bem explicado aqui no canal, na série chamada Diários de um Maker. Vale a pena conferir. Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo para você. Tem vários vídeos legais, na verdade. Eu gastei quase R$1.000 para fazer essa solda exotérmica, fora todo o tempo que eu desprendi tendo que aprender como fazer, como ela funciona, etc. Modéstia à parte, ele ficou muito bom e ficou muito bonito. Aí eu fui lá, todo o Nicolas Cagezinho, testar, chamei a galera pra ver, falar, galera, aqui ó, vem cá, vem ver, resolvi o problema do aterramento da nossa casa. Olhando esses vídeos hoje, dá até pena do Gui Toledo do passado. Vamos testar? Perfeito. Pelo menos agora a gente tem uma casa bem aterrada, mas esse não era o problema. A gente estava perdendo esperança, quase desistindo de resolver o problema, e aí eu reparei um barulho super estranho vindo do quadro de luz na frente de casa, um barulho de faísca elétrica, sabe? Pss, pss, sei lá, não sei simular. E foi assim que, quase sem querer, a gente descobriu finalmente o que estava acontecendo. Descobri porque minha casa tá dando choque. Toda tubulação metálica estava com curto aqui. Então em qualquer ferro da casa que você encosta, você toma choque. Acho que tá na hora de refazer isso aqui, hein? Será que isso estava aumentando minha conta de luz? E olha só, se eu encosto esse cara no ferro, ó,
Como você pode ver, todos os conduítes aqui são de ferro. E aí tem fio desencapado encostando no conduíte, passando eletricidade para toda a casa. O disjuntor é da Segunda Guerra Mundial. Não, da Primeira Guerra Mundial. Acho que tá aqui desde 1930. Tá na hora de trocar, apesar de que eu sei que muitas pessoas aqui gostam desse tipo de disjuntor. O problema é que os cartuchos são bem difíceis de encontrar no mercado hoje em dia. Se liga nesse conduíte, que doideira, rapaz! Metálico e todo cheio de lâmina para cortar o cabo. Ó, esse aqui é o vilão da história, ó, que tava encostando no conduíte metálico. O Gabriel, que trabalha aqui com a gente, que tá segurando essa câmera, inclusive, é uma espécie de gênio. Ele enfiou um conduíte por dentro do conduíte metálico para evitar esse contato aqui. Bom, essa é a hora que a gente liga a câmera para ser divertido para vocês, porque para mim não vai ser. Vou ligar o disjuntor. Oh, meu Deus. Top. Sobrevivemos. Oh, ligou a luz. Ligou! Tá funcionando! E agora a gente vai tentar descobrir se a solda exotérmica de R$1.000 que não resolveu o nosso problema foi superada por um conduíte que a gente achou no lixo e colocou aqui. Vamos ver se a casa ainda tá dando choque? Bora então, vamos repetir o procedimento. A casa não tá mais dando choque! Eu não acredito, velho. Eu não acredito, eu não acredito! Eu não acredito! Eu tô feliz! Mas eu tô triste. Mano, aquela solda exotérmica custou R$1.000, cara. É sério isso? Ô Robson, não precisa mais fazer sarrafeamento com uma madeira. A gente resolveu o problema, cara. Encosta sem medo, pode lamber o dedo e encostar. Problema resolvido. Podia ter economizado uma grana, né? Daí sim, a gente finalizou os cortes da parede, colocou para dentro conduítes e canos de PVC e eu parti para a impermeabilização do nosso banheiro. Como você pode perceber, o Robson não rebocou o nosso banheiro inteiro, ele rebocou só as partes onde a gente trocou as tubulações e refez o contrapiso. O reboco que a gente tem aqui é um pouco farelento e eu fiquei com muito medo do porcelanato novo não aderir muito bem. Por isso eu tô passando Smart Resina em tudo. É uma resina acrílica aglutinante. Aqui em casa eu passei 3 demãos cruzadas com 2 horas entre elas. Eu já vi muita gente por aqui na internet falando que se você vai revestir o seu banheiro com porcelanato, você não precisa fazer a impermeabilização do piso dele, mesmo que for no segundo piso. Isso é um erro terrível. Isso aqui até pode parecer um exagero, mas confie em mim, não é. Vai garantir que nossa laje permaneça sem nenhum tipo de patologia, sem estragar o piso de baixo, mesmo que apareça alguma fissura no porcelanato, nos rejuntos ou até no silicone que fica aqui, ó, no ralo, na privada. Vai por mim, essa impermeabilização é essencial. Esse impermeabilizante é um cimento elástico que tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como ele funciona. Eu fiz testes extremos com ele, fiz várias experiências, inclusive uma piscina dentro de uma caixa de papelão. Vale a pena dar uma conferida. Pelas minhas pesquisas, a maior parte das infiltrações das casas nem vem do banheiro, vem das janelas. E por isso eu resolvi testar uma tecnologia nova, que eu não conhecia, chamada Umiblock. Esse cara aqui, ó. Ele é um impermeabilizante fortíssimo, fortíssimo. Ele não parece uma tinta, como o cimento elástico que eu mostrei agora há pouco. Ele parece mais uma resina mesmo, sabe? Uma resina epóxi, tanto que ele deixa um aspecto brilhante, assim, plastificado. Tá vendo? Tá bem transparente, clarinho. Ficou uma camada espessa até aqui de Umiblock no buraquinho que eu tô usando como referência. Parece que tem um vidro em cima. E ó, 100% impermeável. É esse cara aqui, ó. Lá no vídeo eu esqueci de mostrar a embalagem pra vocês. Esse produto também serve para conter 100% da umidade ascendente, tá? Agora sim, ficou tudo no jeito pra gente vir com os revestimentos de porcelanato e mais um monte de coisa que a gente vai fazer nesse banheiro. Ele vai ter Alexa, privado inteligente, secador de toalha. Cara, esse banheiro tá muito chique mesmo, vale a pena conferir os próximos episódios. No próximo episódio eu ainda vou te mostrar como fazer um forro de gesso em detalhes. Eu sou o Gui Toledo e essa é a série Diários da Casa Abandonada. Me segue por aqui, vai!